nascido para salvar. Então, nossa primeira mensagem nesse tema, então no mês de dezembro, vamos trabalhar esse tema aí, nascido para salvar. Nosso texto base nós já lemos, que é Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25. Esse texto, então, fala sobre o nascimento de Jesus. E nós vamos falar, irmãos, nesta noite, eu gostaria de falar sobre as profecias que apontam para o nascimento de Jesus. A Bíblia está cheia de profecias no Antigo Testamento que apontam para a vinda de Jesus. E estas profecias, elas nos trazem então uma segurança de que Deus está no controle de todas as coisas. A própria vinda do seu Filho ao mundo já foi planejado lá no início, no Jardim do Éden. Então, Deus já sabia de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e nada foge ao seu controle. Então, o que nós, como cristãos, devemos entender, e que eu quero que vocês, posteriormente a essa mensagem, levem para os seus corações e gravem neles, é que Deus está cuidando de nós, nos mínimos detalhes. E a sua palavra, uma vez proferida, Ele não volta atrás. Se Ele disse que vai nos salvar, se Ele proveu para nos salvar, não tem como nós duvidarmos desta promessa de Deus. Então hoje vamos observar algumas dessas profecias. Antes da primeira, deixa eu introduzir aqui. O Antigo Testamento contém mais de 200 profecias sobre o nascimento de Jesus, o Messias. Estas profecias, espalhadas por vários livros escritos por diferentes profetas ao longo de séculos, coletivamente pintam um quadro notável do Salvador vindouro. De Gênesis até Malaquias, a antecipação do Messias é um fio dourado que entrelaça a tapeçaria da narrativa do Antigo Testamento. Então, em todo o Antigo Testamento, vemos várias profecias falando então sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre o Filho de Deus que viria ao mundo. Vamos então explorar dessas 200, vamos explorar apenas 7 profecias que eu quero falar para vocês hoje, fundamentais, que anunciam o nascimento de Jesus. A primeira delas é que o calcanhar. Logo após, temos a primeira profecia sobre o nascimento de Jesus. Deus promete que o Salvador nasceria de uma mulher e que ele esmagaria a cabeça da serpente, indicando uma vitória final sobre o pecado. Tudo isso foi realizado por Jesus em seu nascimento, morte e ressurreição. É interessante, irmãos, esse texto de Gênesis, que muitas vezes nós lemos e passamos por cima, sem nos aperceber os detalhes. Quando ele diz aqui, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência de quem ele se refere? Da serpente. A serpente aqui é um representante de Satanás. Então, os descendentes do diabo, os descendentes do inimigo. Haveria então uma inimizade entre eles e o descendente da mulher. Então, o descendente da mulher seria aquele que nasceria apenas da mulher e não da conjunção carnal do homem com a mulher. Nós sabemos que para uma criança vir ao mundo é necessário então a conjunção carnal ou mesmo em laboratório feito lá, colocar a semente, o esperma lá na mulher para que nasça assim a criança. A gente sabe desse detalhe, não precisa entrar em tantos detalhes. Mas só lembrando que o que o texto afirma aqui é que esse Salvador, o seu nascimento seria diferente. Não teria uma parte masculina atuando nesta
para este nascimento, ele viria apenas da mulher. E por que esse detalhe é importante? Já falei isso várias vezes aqui nesta igreja, mas sempre é bom reforçar. O pecado, irmãos, lembra que o homem é o representante. Quando Deus criou todas as coisas, ele fez primeiramente o homem e deu ao homem a ordem de cuidar de tudo, de reinar sobre tudo ou governar sobre tudo. Então, Adão aqui no mundo, ele representava Deus, e assim os seus descendentes viriam a ser filhos de Deus. Quando Adão peca, logo, Adão agora se torna filho do diabo. Por isso aqui o texto afirma que haveria uma inimizade entre os filhos do diabo e o filho de Deus. Lembremos, irmãos, que nós, quando pecamos, nos tornamos inimigos de Deus. Então Jesus veio para quebrar essa inimizade. E só Jesus teve esse poder porque ele não nasceu de homem. Não houve, então, a transmissão do pecado com relação a Jesus Cristo. Isso é importante nós termos essa confirmação. Jesus nasceu sem pecado, diferente de nós, porque nós já nascemos com a semente do pecado, já nascemos com a tendência ao pecado. Tão cedo nós percebemos que esta semente está em nós e logo ela começa a brotar os seus frutos. A desobediência vem bem cedo nas crianças hoje em dia. Isso já há muito tempo, né? Mas entendemos que hoje é cada vez mais rápido. O pecado toma conta do ser humano, porque uma vez que desobedecemos, o pecado faz parte agora do nosso proceder e da nossa vida. Então esse detalhe é importante. E o segundo reforça ainda mais esse detalhe. Vejamos. Haveria uma promessa, Gênesis aponta para essa promessa, e Isaías 7,14 fala então que ele nasceria de uma virgem, reforçando a promessa que ele viria da descendência de uma mulher. Veja só o que diz o texto. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a profecia em Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. A profecia em Gênesis, 3.000 anos antes do nascimento de Jesus. Então vejamos o nascimento de Jesus. Então vejamos que no controle de todas as coisas, mesmo o homem cometendo pecado, falhas e erros, Deus já tinha uma providência, já estava preparado, ele não foi pego de surpresa. Deus já sabia de tudo que iria acontecer e assim se preparou com antecedência. E essa preparação com relação ao nascimento de Cristo, ela é de suma importância, entendermos que Maria estava prometida, era uma moça virgem, que nunca havia tido relação com homem algum, no entanto, se viu grávida. Aí nós vamos lá para o texto de Mateus, eu queria destacar um detalhe. Abra de novo a sua Bíblia em Mateus. Então Maria estava comprometida, verso 18, estava comprometida para se casar com José, mas antes de se unirem, estava grávida, mas era do Espírito Santo, porque tinha que se cumprir o que foi dito pelos profetas. Então aqui é citado no verso 23, a profecia de Isaías, pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Então, uma profecia sendo cumprida, sendo afirmada. Olha, aqui aconteceu, isso aqui está acontecendo para que se cumpra a vontade de Deus. José imediatamente entende o propósito de Deus, sendo ele da linhagem de Davi. José entendia que havia uma promessa, que viria o Messias, e esse Messias seria da linhagem de Davi,
e logo, através dele, Jesus veio para cumprir esta profecia também. Aí o detalhe que eu queria dar é aqui no verso 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém, não teve relações íntimas com ela, enquanto ela não deu à luz ao seu filho. É interessante esse detalhe, porque há um grupo religioso que tem uma tendência, tem uma doutrina em afirmar que Maria continuou virgem. Irmão, o milagre foi só ela ter concebido sendo virgem, mas não tinha como ela continuar virgem depois do nascimento normal daquela época. Ela não teve um cesariano, foi normal. Então, depois que ela teve o bebê, ela e José já estavam casados e tiveram outros filhos, pelo menos 5. A Bíblia relata isso. Nós não vamos entrar em detalhe agora, mas se você tiver curiosidade, pesquise, você vai encontrar os irmãos de Jesus. Vai ter um texto lá em Gênesis, e essa palavra foi reforçada 700 anos antes de Jesus nascer, através do profeta Isaías, e no seu nascimento, aquela mensagem é relembrada. Aquilo que o profeta falou, hoje se cumpriu. A virgem concebeu e dará à luz ao Filho de Deus. Essa profecia sobre o nascimento de Jesus revela um milagre a ser realizado, pois o Messias nasceria de uma virgem. Nos evangelhos, vemos que a concepção de Jesus é obra do Espírito Santo, na Virgem Maria, cumprindo a profecia de Isaías. Então, assim, texto que nós temos aí, que reflete a mesma coisa que nós lemos em Mateus, Lucas 26, 27, verso 31, 34 e 35, eu vou ler. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, e uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relações com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a profecia é cumprida. Aquilo que Deus promete, Ele realiza. Jesus nasceu de uma forma milagrosa, veio através de uma virgem, e esta deu à luz e continuou sua trajetória, sua vida, tendo outros filhos, e honrando e glorificando o nome do Senhor. Segunda profecia, nós temos a sua descendência. Já toquei nesse detalhe, mas reforçando agora. Jesus, então, é prometido que ele seria descendente de Abraão. Isso ele faria parte do povo de Deus. Lembra que Abraão, ele foi escolhido por Deus para dar geração a um povo, para iniciar o processo da criação de um novo povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Então, assim Abraão deu início a tudo. Lá em Gênesis, Deus começou a revelar seu plano de salvar o mundo através de Jesus. Ele prometeu que, por meio de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Abraão foi o pai do povo de Israel e Jesus, o seu descendente. Diz o texto em Gênesis 12, 2 e 3. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Jesus, ele vem de uma descendência. Ele
vem dentro de uma geração que iniciou-se em Abraão. Então aqui é mais uma profecia, a profecia aponta para uma bênção que viria ao mundo, e esta bênção é Jesus, a bênção de Deus que veio para salvar os homens. Quando lemos então a genealogia de Jesus, lá em Mateus, vemos que Jesus é descendente direto de Abraão, Isaque e Jacó, cumprindo a promessa feita aos patriarcas. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaque, Isaque Jacó, e aí por diante, Mateus 1, do verso 1 e verso 2. Além de ser descendente de Abraão, havia uma segunda profecia, e essa profecia aponta agora para Davi, sendo Davi então um rei, e um rei que Deus prometeu que o seu reino não sairia, o seu trono não sairia da sua família, quer dizer, os seus descendentes assumiriam o seu trono, e esse trono nunca sairia da sua família. E aí nós vemos isso aqui nas Sagradas Escrituras. Quando o povo de Israel quis um rei, Deus deu o trono a um homem chamado Saul. Na sucessão deste reino, veio então Davi, filho de Jessé, um homem segundo o coração de Deus. Como ele era um homem fiel, Deus prometeu a Davi que a sua descendência reinaria para sempre, não teria fim. Jesus é então da linhagem de Davi, ele reina por toda a eternidade. Um ramo surgiria do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Deus prometeu a Davi que o seu trono seria eterno e que um dos seus descendentes reinaria para sempre. 2 Samuel 12:13. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, não procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao seu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa profecia é interessante que ela faz duas alusões. Isso é muito comum na Bíblia. Por exemplo, quando a gente vê aquela profecia do rei de Tiro, ela está apontando para o rei de Tiro, mas também apontando para Satanás. Lembra dessa passagem? Então a Bíblia faz muito disso, de usar um texto, fazendo uma referência de imediato, mas automaticamente aquela referência também está apontando para algo eterno. Então aqui nesse texto de 2 Samuel, a referência, ela aponta para o filho de Davi que reinou construindo o templo e habitando ali naquele lugar e reinando juntamente com o povo durante o tempo, que foi Salomão. Então o rei Salomão, filho de Davi, que foi o sucessor de Davi. Acontece que ele edificaria uma casa no meu nome. Que casa é essa? Então, um templo que ele construiu, Salomão construiu, que ficou conhecido como um dos templos mais belos, mais bonitos do povo de Israel. E acontece que quando Cristo veio, ele veio também para construir um templo. Só que um templo não feito por mãos humanas. O templo que Jesus constrói somos nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. O templo ali é agora a igreja, e a igreja somos nós. Então, tanto apontava para Salomão, como também o texto aponta para Jesus Cristo. E eu estabelecerei para sempre o seu trono e o seu reino. Então, nós sabemos que Salomão reinou por um tempo, mas chegou um tempo que o reinado dele se findou. Então, essa profecia não era diretamente para Salomão. Salomão aponta para o início, mas a profecia ela está apontando para o Cristo, o Messias. Ele sim
o seu reinado é sem fim, é para todo o sempre. Então, outro profeta é Jeremias. Jeremias 23, 5 a 6. Jeremias, então, reiterou essa promessa quando anunciou ao povo de Israel: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e rei que e reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, como será chamado: Senhor, justiça nossa. Então, essa profecia de Jeremias, essa aponta claramente para Jesus, que ele é um rei justo, é aquele que veio para julgar o mundo e julgará com equidade, com justiça, com perfeição. Como vemos na genealogia de Jesus, escrita no livro de Mateus, Jesus era descendente da casa de Davi. E aí Mateus, capítulo 1, verso 1, diz, então, para essa genealogia, onde Cristo é representado de Davi e filho de Abraão. Terceira profecia, o local exato do nascimento de Jesus. Isso é importante, o lugar que Jesus iria nascer? Vejamos. No livro do profeta Miqueias, nós podemos ler: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem foi esse rei que nasceu em Belém e vem da eternidade? É Jesus. Então, é interessante porque o destaque que o texto coloca, irmãos, é da simplicidade. Como Deus, sendo todo-poderoso, decide usar as coisas simples para apontar a sua grandeza. E ele escolhe, então, nessa simplicidade, uma das menores cidades para que Jesus nascesse. É interessante porque Jesus, juntamente com, antes de Jesus nascer, José e Maria, eles viviam em Jerusalém. Eles viviam lá em Jerusalém. Mas quando estava próximo do nascimento de Jesus, desceu um decreto do governador em que deveria fazer um censo. Quem nasceu em Belém deveria voltar para Belém para então fazer o censo, para que assim se contasse quantas pessoas tinha na cidade, ou fazia parte daquela cidade. Isso era para os exércitos, era para esse tipo, essa contagem acontecia para isso, para as guerras. E aí foi dado esse decreto, José pega Maria, gestante já com a barriga grande, coloca no lombo do jumentinho e vai para Belém. Rapaz, uma jornada de 50 quilômetros. Uma mulher grávida no lombo do jumento, 50 quilômetros, não é fácil, né? Então, teve tudo isso. Chega lá em Belém, nós conhecemos a história, não tinha lugar, eles ficaram numa estribaria, e lá a criança nasce. Logo que nasce, poucos dias depois, eles então escutaram que houve um decreto, do qual Jesus já tinha 2 anos, do qual foi dado ordem que matasse todas as crianças de até 2 anos. E aí Jesus, juntamente com a sua família, fogem para o Egito. E há uma profecia apontando para isso, que Deus daria abrigo para o seu filho no Egito. Eu não separei ela, mas ela existe. E Jesus vai para o Egito para escapar dessa perseguição. Logo depois, quando volta do Egito, quando ele sabe que o governador morreu, e ele volta então para a sua cidade, mas não vai para Jerusalém, porque soube que quem estava governando em Jerusalém era o filho do antecessor do governador anterior, e era muito carrasco este homem. Eles então descem para Jerusalém, para a Galileia.
E lá fazem morada e ficam lá durante toda a infância de Jesus e até a idade adulta. Lá José coloca lá o seu trabalho, né, que ele era carpinteiro, e leva a sua vida naquela cidade. E aí Jesus nasceu em Belém e foi morar na Galileia. Depois ele vai a Jerusalém, prega e tudo mais, mas esse foi o roteiro. Então esta profecia indica a cidade onde Jesus nasceria, Belém. Por que ele nasceu em Israel? Então Deus escolheu uma cidade simples para mostrar a sua grandeza, que não importa onde você nasce, importa quem você representa. Então não importa, irmão, se você é do interior, se você é de uma capital, o importante é se você é um servo de Deus, se você está pronto para servir ao Senhor. E muitas vezes Deus tira uma pessoa lá de um lugarzinho esquecido, longe, distante, e coloca ele em uma posição de grandeza, né, uma posição exaltada, porque é assim que Deus faz com os seus. Então, para provar esse cuidado, Deus fez com que acontecesse isso no nascimento do seu filho. Então, aí o cumprimento da profecia. Esta profecia indica a cidade onde Jesus nasceria, que é Belém. O Evangelho de Mateus revela que Jesus nasceu em Belém, assim como foi anunciado pelo profeta Miqueias. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Mateus 2, verso 1. Então temos esta profecia sobre o local exato do seu nascimento. Em quarto lugar, uma estrela apontaria o caminho para Jesus. Então temos durante esse período do Natal, né, o costume de colocar algumas luzinhas nas nossas casas, e é uma representação, né, da luz que veio dos céus. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus, quando veio ao mundo, é interessante que houve uma estrela cadente. Os estudiosos dizem, né, que aquilo foi um cometa que passou naquele exato dia, naquele momento do nascimento de Jesus. Mas interessante porque, se isso aconteceu, se era um cometa, se era uma estrela, o importante é que ela apontou exatamente o lugar onde Jesus nasceria. A profecia diz o seguinte, em Números 24, 17. Eu o vejo, mas não agora. Eu o vejo, mas não de perto. Uma estrela sairá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel, e esmagará a testa de Moabe, e derrubará todos os filhos de Sete. Então, Números está apontando então para uma estrela que viria de uma geração. De quem é essa geração? Jacó. De quem Jacó era filho? De Abraão. Jesus vinha dessa descendência. Então essa estrela é Jesus, a estrela da manhã que nós cantamos hoje à noite, né? És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Essa estrela é Jesus Cristo, que veio para iluminar o mundo, veio para trazer luz a este mundo. Deixe ninguém dormir, irmã Paula. O cumprimento então dessa profecia, Deus coloca a estrela no céu para conduzir os magos a Cristo, para que o adorem. Ora, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que nasceu, que é rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses reis magos eram homens que estudavam as estrelas, estudavam então agora eu esqueci, é astronomia ou é astrologia? Astronomia? Muito obrigado. Então, eles estudavam todo o processo, né, dos céus, e eles então
tinham a profecia e conheciam essa profecia, e eles viram que aquela estrela era diferente. E eles seguiram a estrela que os levou para Jerusalém. E quando chegaram em Jerusalém, o que é que acontece? Eles pediram ajuda ao rei, foram até o castelo. Chegando lá, o rei disse: não, o rei aqui sou eu, Herodes. Não, existe uma profecia que o rei de Israel iria nascer aqui em Jerusalém. E aí, então perguntaram os sábios do palácio que profecia era essa. E eles disseram: uma profecia judaica. Então, a profecia que diz, lá em Números, que essa estrela viria, que seria o Filho de Deus. E aí, então, eles vão atrás dessa profecia e é dito que esse filho nasceria em Belém. É interessante que eles foram para Jerusalém e lá eles souberam que a profecia dizia que esse Filho de Deus nasceria em Belém. E então eles vão para Belém e Herodes diz: quando você chegar lá, mande dizer aonde é que ele está. O que é que Herodes queria? Matar o menino. Mate esse aí que está dizendo que vai ser rei dos judeus, quem é rei aqui sou eu. E aí então nada aconteceu, eles não voltaram para Jerusalém, e o rei Herodes então perdeu o tempo e não descobriu onde Jesus estava, não pôde matar o menino. Em quinto lugar, quinta profecia, haveria uma apresentação de presentes para Jesus. A profecia diz: os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e Seba oferecerão dons, todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Salmo 72, verso 10 e 11. Então, é dito que quando esse rei viesse ao mundo, os outros reis lhe entregariam presentes, dons, oferendas, e assim Jesus recebe. Os magos que visitaram Jesus trouxeram presentes para ele e se curvaram para adorá-lo. Diz lá o texto: chegada à casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então eles abriram seus tesouros e apresentaram como ouro, incenso e mirra. Então entregaram a Jesus esses presentes, cumprindo então a profecia no Salmo 72. Em sexto lugar, ele seria adorado também pelos pastores. É interessante, eu mudei a ordem aqui, mas os pastores foram quem chegou primeiro. Quem chegaram primeiro lá foram os pastores, depois os reis magos. Os pastores, porque eles foram os primeiros a visitar Jesus. Mais uma vez, traz aquela ideia de simplicidade e de humildade. Quando o rei nascia, quem era que era avisado para vir visitar o rei? Somente os poderosos. Você acha que um súdito ia entrar no castelo para ver o filho do rei? Nós temos aí um reinado, da princesa, como é o nome daquela senhora que já faleceu agora? Elizabeth. Quando nasceu o netinho dela, o bisneto, neto. E aí, rapaz, foi um alvoroço, escondendo o menino. Depois que o menino estava, não sei quantos anos que foram apresentar o menino, não aparecia o rosto do menino, nem na televisão. Rapaz, como é que pode, uma coisa dessa? Então, só os nobres, só os poderosos tinham acesso, só quem eles convidavam. Jesus nasceu. Quem é que estava presente no nascimento? A gente vê os presépios, vaquinha, um cabrito, uma galinha, vários animais. Eu não sei se aqueles animais estavam lá, mas dá-se essa ideia. Se ele estava na estribaria, um lugar que guardava os animais, podia ter algum animal lá ou não. Mas, no entanto, o primeiro a ir visitar Jesus Cristo foram os pastores que estavam no campo. Homens simples, homens que muitas vezes eram desprezados pela sua profissão. Pastor não era muito bem visto, não. Apesar de ser uma profissão importante, ter uma responsabilidade muito grande, mas, no entanto, eram meio desprezados.
eram pessoas que não sabiam fazer outra coisa e iam ser pastor. Então, tinha muita dessa ideia. No entanto, eles foram presenteados por esse chamado para ser os primeiros a visitar Jesus. Veja a profecia, Salmo 72, verso 9. Que as tribos do deserto se curvem diante dele e seus inimigos lambam o pó. As tribos do deserto. Quem eram essas tribos do deserto? Os pastores, irmãos, que muitas vezes tinham que andar longas distâncias com seu rebanho para encontrar água, para encontrar comida. Aqueles homens passavam vezes 15 dias, 30 dias longe de casa para alimentar o rebanho. Então viviam numa região desértica e certamente precisavam andar muito para encontrar comida para o seu rebanho. Certas épocas que eram mais difíceis, de escassez, no verão, era difícil comida, eles tinham que tomar essa providência. Então eram conhecidos como tribos do deserto. Eram os homens andarilhos que viviam no deserto procurando comida para os seus animais. E o cumprimento então dessa profecia: os anjos foram até os pastores para lhes contar a boa nova do nascimento de Cristo, e eles correram para encontrá-lo e adorá-lo. Isto vos servirá de sinal: encontrareis o recém-nascido envolto em panos, deitado numa manjedoura. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém ver isto. Isso aconteceu, do qual o Senhor vos falou. Então eles correram e encontraram Maria e José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Quando o viram, espalharam a notícia sobre o que lhe fora dito e sobre esta criança. Então os pastores foram os primeiros a anunciar o nascimento de Jesus. E até hoje, essa é a nossa missão, como pastor, anunciar o nascimento de Jesus. E cada um de vocês tem esta missão também. Vocês são pastores no lar de vocês. Vocês são pastores na residência de vocês. Então anuncie que Jesus nasceu, e nasceu para nos salvar. E se aquele que ainda não foi salvo deixar ou permitir que Jesus nasça em seu coração, certamente ele será uma nova criatura e terá um novo nascimento através de Cristo Jesus. Então não perca tempo, corra enquanto é tempo e anuncie que Jesus nasceu em seu coração e pode nascer também na vida de todo aquele que crê. Amém? E por fim, a última profecia, sua missão e reino. A profecia diz o seguinte: pois o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O seu governo e a sua paz jamais terá fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso acontecer, ou fará que isso aconteça. Isaías capítulo 9, do verso 6 e 7. Então, mais uma vez, Isaías, eu acho que o profeta que mais falou de Jesus Cristo é Isaías. Eu não fiz ainda essa contagem, mas nós temos várias revelações de Jesus em Isaías. Já estava chegando próximo, né? Já havia passado muitos anos, e Isaías já estava preparando o povo para esse encontro, lembrar que Jesus estava próximo de vir. E então ele reforça, ensinando ao povo que Jesus, que era filho de Davi, ou da geração de Davi, que traria então o trono de Davi de volta, reinaria para todo sempre. Só que injusta, os reis reinavam muitas vezes dando
somente benefícios próprios, cobrando impostos, fazendo coisas que desagradavam os homens. Mas Jesus veio para fazer um reino justo, um reino de igualdade, onde Ele não faz acepção de pessoas, onde Ele vê todo mundo de igual modo. Todos são pecadores, todos precisam de salvação. É interessante por ser um maravilhoso conselheiro. Jesus deu muitos conselhos. Dentre os conselhos que Jesus deu, eu queria destacar um que é de suma importância. Todas as vezes que Ele curou as pessoas, Ele dizia: vá e não peques mais. Pense num conselho bom: deixe de pecar, se afaste do pecado, não volte para o pecado, para que coisa pior não aconteça. É interessante que Ele dizia isso: vai e não peques mais, para que coisa pior não venha te acontecer. Quer dizer, pior do que a lepra, pior do que uma mão ressequida, pior do que uma pessoa não andar, pior do que uma mulher derramar sangue durante 13 anos, pior do que isso poderia acontecer. Se desobedecessem, se afastassem da presença do Senhor, Ele disse: vá e não peques mais. Que conselho maravilhoso! Até hoje, se a gente obedecer esse conselho de Jesus, teremos uma vida maravilhosa. Ele diz também que Ele seria conhecido como um Deus poderoso. Alguém duvida do poder de Jesus? Dizem então os religiosos do tempo de Jesus: como pode Ele perdoar pecados? Jesus então pergunta: o que é mais fácil? Dizer um homem cego, que enxergue, ou dizer que ele está perdoado dos pecados? As duas coisas é muito difícil. Ninguém pode fazer isso. Nem eu posso perdoar o pecado de ninguém, nem muito menos curar uma pessoa, se esse poder não vier do Senhor. Então, quando eu perdoo alguém, um pecado cometido contra mim, isso é poder de Deus, porque eu recebi o perdão do Senhor, e tendo esse perdão no meu coração, na minha vida, eu tenho poder e força para perdoar também o pecado dos outros. Porque, como diz na oração do Pai Nosso, assim como perdoar os nossos pecados, perdoai também uns aos outros. Assim como Deus tem nos perdoado, devemos nós perdoar também uns aos outros. Esse foi o Deus que veio ao mundo. Diz que Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então Jesus veio para apresentar um reino de paz, não um reino de guerra. Enquanto os religiosos estavam ansiosos: e aí, Jesus, quando é que o Senhor vai vir num cavalo branco, vai destruir todo mundo e vai reinar sobre essa terra? Jesus entra em Jerusalém, outra profecia que eu não coloquei aqui, em um jumentinho. Vocês lembram dessa história? Ele manda os seus discípulos pegar um jumento, ainda era emprestado o jumento, irmão. Ô homem humilde, andar um rei montado no jumento emprestado. É muito humilde. Marquei aqui, mas você pode pesquisar depois. Esse homem veio ao mundo e cumpriu o que essa profecia de Isaías disse sobre o reino. Vejamos então o cumprimento da profecia. Lucas 4, 14 a 21. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia. A sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se.
e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Jesus, reconhecendo o seu reino, o seu poder, a sua majestade, e todo o povo, contemplando aquele homem, o glorificava, porque ele realmente é o Filho de Deus e veio para nos salvar. Então não duvide do poder de Deus. Jesus veio a este mundo para nos salvar, e há salvação para todo aquele que nele crê. Creia e receba a salvação de Deus. Concluindo então, o nascimento de Jesus foi um grande milagre que mudou o mundo. Deus deixou sinais através dos profetas para todos poderem identificar quando o Salvador do mundo nascesse. O cumprimento dessas profecias do Novo Testamento serve como um poderoso testemunho de confiabilidade e inspiração divina das Escrituras, afirmando que Jesus é de fato o Messias prometido que veio trazer salvação a toda a humanidade. Jesus cumpriu todas essas profecias, confirmando sua identidade como o Messias prometido. Deus prometeu, Jesus cumpriu. Você crê em Jesus como único e suficiente Salvador? Porque diz a Escritura em João 6,40, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, apenas 7 profecias eu separei, mas há 200 profecias falando sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E basta crermos. Jesus diz que muito mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então nós não vimos Jesus face a face. No entanto, entendemos que Ele existe, que essas profecias se cumpriram e que hoje, se nós crermos nele, podemos ter a vida eterna. Se você crê, você terá a vida eterna hoje. Então creia, não deixe para amanhã. Entregue a sua vida a Jesus hoje e você terá a salvação garantida. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, Pai de eternidade, louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida dos mínimos detalhes, traçando, ó Pai, em toda a declaração do Antigo Testamento, no enredo que aponta para a vinda do Teu Filho a este mundo, o Senhor apresentando aos homens, trazendo esperança aos homens, mostrando que há salvação, se crermos em Ti, crermos no Teu poder, crermos no Teu Filho e no sacrifício que Ele cumpriu em nosso lugar. Ó Pai querido, muito obrigado, porque o Teu amor se estendeu a nós, e recebemos este amor, ó Pai, com muita alegria, mas queremos neste momento, ó Pai, colocar a nossa vida em Tuas mãos, consagrando-nos a Ti. Faz, ó Pai, a Tua vontade em nossas vidas, que sejamos, ó Pai, assim como os pastores que viram a criança nascida lá naquela manjedoura, que nós também possamos sair daqui hoje, proclamando que o Senhor, nosso Deus, Jesus, Salvador do mundo, nasceu em nosso coração, nasceu em nossa vida, e hoje nós temos vida, e vida em abundância, uma vida plena, uma vida feliz, porque o Senhor habita em nós. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor encontrou lugar em nosso coração. Mas quem sabe, alguns que nos assistem, pode não ter ainda permitido a entrada do Senhor, que neste momento, ao assistir este vídeo, eles possam, Senhor, entregar a vida em Tuas mãos,
confiando que o Senhor realmente veio ao mundo para nos trazer vida e paz. E aquele que crê no Senhor receberá não só vida neste mundo, mas vida eterna, uma vida sem fim. Assim nós te louvamos e agradecidos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.